Preste atenção porque um estudo da Organização Mundial da Saúde informa que até 2050, 30% dos brasileiros terá mais de 60 anos. Dentre as doenças mais comuns em idosos, destaca-se aí o diabetes tipo 2, que além de necessitar de cuidados especiais para a terceira idade, também pode levar a outras complicações. Vamos saber a partir de agora sobre esses cuidados no Pausa do Café. Pois é, e quando o assunto é assim, a gente sempre conta com o auxílio luxuosíssimo dele, o nosso geriatra, doutor Alexandre Brito. Prazer recebê-lo mais uma vez, nem que seja ainda pela internet. Bom dia. Muito bom dia, obrigado pelas suas palavras, meu amigo. Bom dia a todos que nos assistem. Doutor Alexandre, já viu aí, né, que a perspectiva do homem, de uma forma geral, ela aumentou muito, né? A expectativa de vida aumentou muito. E eu tenho lá minhas dúvidas em saber se o Brasil, de uma forma geral, né, se o poder público está preparado para acolher, né, esse idoso que vai precisar de uma atenção em saúde com mais qualidade, né? A população está envelhecendo e a gente sabe aí dos problemas que a idade acaba aqui trazendo, né? Quase que automaticamente. Claro que isso depende de indivíduo para indivíduo, mas de um modo geral a preocupação eu creio que também é do senhor, né? Muito, né? Da gente que faz geriatria, principalmente gerontologia, quem lida com idoso na área de saúde e tradicionalmente e secular, de maneira secular, o Brasil, a gente toma medidas depois que acontece o problema. A gente tem todos os instrumentos, conhecimento para adotar medidas preventivas, que são menos dispendiosas e evitam sofrimento humano, mas a gente só adota depois que acontece. Sempre paliativos, né? De uma forma geral, acredito também que o próprio idoso tem que começar a se conhecer um pouco melhor, se cuidar um pouco melhor e fazer a leitura daquilo que está acontecendo com si próprio, né? O açúcar alto, por exemplo, dá alguns sinais, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da glicemia controlada, como é que isso pode ser feito, enfim, os detalhes, mais ou menos. O objetivo hoje aqui né, a gente falar sobre as oscilações glicêmicas no paciente diabético, dos níveis de glicose, dando uma ênfase na hipoglicemia, que é a glicose baixa. É um tema muito importante, porque a gente se depara com a problemática, que é geral no país todo, que é a desinformação e a falta de educação em saúde, né? E aí cabe a nós, né, conversarmos bastante com os nossos pacientes para sempre orientar. A gente, quando está tratando um paciente idoso com diabetes, e que vem para a gente, na grande maioria das vezes, descompensado, e que, infelizmente, muito tempo sem verificar a glicose na ponta do dedo, isso é um problema. A glicemia dele, não sabe o perfil, nem ele nem a família, o perfil glicêmico desse paciente, isso é de extrema importância para quem trata esses pacientes diabéticos. No caso da hipoglicemia, tá? Muitas vezes nos idosos ela é assintomática, ou quando apresenta sintomas de maneira, sintomas muito diferentes dos habituais no adulto, né, e no adulto jovem. Então, até um enjoo, tá, uma náusea, uma desorientação, aqueles quadros semelhantes a uma demência, tá, e um fato do idoso, de repente, cair, né, uma queda, podem representar um estado hipoglicêmico que ele já vem há horas ou há dias com essa glicose baixa. Daí, né, muitas vezes a gente se depara com aquele obstáculo que é a família achar que a gente tem que baixar a glicose em uma semana, tem que baixar a glicose rapidamente. Não, para a gente derrubar essa glicose no idoso, tem que ser progressivamente, leva um tempo, com toda segurança, porque a hipoglicemia muitas vezes é muito pior do que uma hiperglicemia, do que uma glicose alta no idoso. E esse autoconhecimento, né, eu acho que é sempre muito importante. Eu conheço pessoas que sofrem realmente dia a dia para controlar a glicemia, às vezes tem pico para alta, né? Tem a hiper, tem o pico para baixo e ele já se conhece tanto e sempre está ali, muitas vezes com uma balinha no bolso para levantar o açúcar, né? Ele já sabe, então esse autoconhecimento também é sempre muito importante, né? Ele vem com com um instrumento fundamental, que é todo aquele programa de educação em saúde em diabetes.
né? Então, isso falta muito. A partir do momento que o idoso entende o seu diabetes, o seu perfil glicêmico, ele se defende muito mais. No caso do idoso, isso é um pouco mais complicado, tá? Porque a glicose no idoso tende a oscilar muito e quando oscila para baixo, a hipoglicemia, pode trazer repercussões, além das que eu falei, repercussões graves do ponto de vista cardíaco, como arritmia e cerebrais também. A hipoglicemia recorrente no idoso é uma das causas de demência. A gente, quando fala de demência no idoso, não é só Alzheimer. Tem muitos tipos de demência e frequentes. Uma delas é a demência relacionada ao diabetes, tanto a hipoglicemia como a hiperglicemia do diabetes e as complicações vasculares cerebrais. E isso tudo associado ao diabetes, veja que síndrome, né, complexa, pode ser isso tudo causas de demência, de processos demenciais. A gente está falando aqui o tempo inteiro, claro, né? Porque o foco, né? O nosso público-alvo nesse momento é o idoso. Mas quando se trata de diabetes, desse controle de glicemia, quanto mais cedo fizer, né, doutor Alexandre, eu acho que o melhor será os resultados. Eu vou dar um exemplo prático aqui, né? Sim. Essa pandemia, né, é a prova maior disso. Muita gente acabou ficando em casa, ocioso, sem ter o que fazer, parou de treinar, por exemplo, de ter exercício físico, começou a comer mais, né? Eu digo isso por mim, porque isso aconteceu comigo, né? E eu me vi, depois de fazer alguns exames, de estar percebendo algumas coisas diferentes, né? Eu me vi pré-diabético. Veja, com 45 anos, né, eu me vi pré-diabético. É claro que isso hoje já caiu por terra, porque eu já voltei às minhas atividades, consegui controlar, né? Você precisa ter um medicamento específico, mas muitas vezes isso é uma exceção à regra, né? Mas o que eu quero chamar a atenção? Muitas vezes aquilo que está acontecendo na melhor idade, né? Quando se é jovem há mais tempo, como se diz minha mãe, vem muitas vezes na consequência que nós estamos fazendo ainda na idade, né, dos 40, dos 30, né, dos 20, é um efeito retardado, né? Eu vou mais além. É fato desde a infância. Desde a pré-adolescência, desde a primeira infância, desde aquela fase da vida intrauterina. Olha só. Dependendo de como foi a gestação da sua mãe, como foi o ambiente intrauterino, como foi o estado metabólico, alimentar, de ganho de peso, o pré-natal e as tendências genéticas que levam a síndromes metabólicas, que em algum momento nós vamos abordar aqui, tá? Você pode já ter a previsão ao nascer de que no futuro tem tendência a ser um adolescente, ou um pré-adolescente, ou um adulto jovem obeso, com síndrome metabólica, esteatose hepática desde a infância, e isso deve ser tratado e levado a sério desde ali, né? O estudo significativo, um estudo significativo que já vem sendo feito hoje, é justamente com o controle do diabetes, no caso tipo 1, né? Mas é diabetes, na infância, as repercussões que tem no desenvolvimento cerebral, e que podem ter repercussões irreversíveis, a oscilação glicêmica, a hipoglicemia desde a infância, e que nos ajuda muito esse estudo para lidarmos com os idosos, que já é um cérebro que já vem numa estrada de vida com repercussões microvasculares. Imagine as repercussões por cima dessas, né, de uma hipoglicemia, de uma hiperglicemia, enfim, do descontrole glicêmico, que a gente chama de disglicemia. Pois é, acho que esse assunto é bastante complexo, né, doutor Alexandre? Nós vamos, então, firmar um compromisso para os nossos próximos encontros, a gente esmiuçar detalhadamente, né, esses problemas ocasionados com essa falta de controle da glicemia, que eu repito, no Brasil é difícil você manter isso, né, essa avaliação constante, né, pelas dificuldades que o Serviço Público de Saúde nos oferece, quando não se tem o conhecimento do próprio corpo, né, o autoconhecimento. Nem todo mundo tem a condição de comprar um aparelhinho, né, na farmácia com a fitazinha para medir a glicemia, né, que é caríssima, né, doutor Alexandre? Então, assim, vamos... Angustiante isso. Pois é. E isso pode deflagrar outras coisas, né? Porque ao procurar um médico, já está numa situação que não tem muito o que fazer, né? É só medicamentosa. E olhe lá, né? Então, assim, nos nossos próximos compromissos, né, a gente vai esmiuçar cada vez mais, saber de como a gente pode indicar para o nosso telespectador que algo esteja errado. Combinado? Combinado, vamos fazer isso.
Grande abraço, prazer revê-lo, viu? Sempre muito bom contar com o seu auxílio, com a sua aula, né? Aqui no Balanço Geral. Obrigado, viu? Obrigado, amigo. Obrigado a todos. Grande abraço. Doutor Alexandre Brito aqui conosco, né? Sempre trazendo temas importantes para os idosos. O mal de todo jovem é achar que não vai ficar idoso. A idade chega para todo mundo. Eu bem sei. Não, Gigi? Gigi é a nossa coroa aqui no estúdio, né, Gigi? Pronto, agora ela vai me matar até a semana que vem.